Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia, tenho a pele clara, o cabelo na altura dos ombros, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa amarela. Você já parou para pensar que tudo que a gente vê ou toca tem uma forma? Por exemplo, repare aí agora no ambiente em que você está. Olha ao seu redor. É uma diversidade de formas muito grande, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre as figuras geométricas, que são classificadas em planas e não planas. Mas afinal, qual seria a diferença entre elas? Vamos ver? Vem comigo! O que são superfícies ou figuras planas? São as figuras que possuem apenas duas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. São apresentadas em um plano qualquer. Se eu colocar essas figuras sobre a mesa, toda a sua superfície tocará a mesa. Vamos ver alguns exemplos? O triângulo, o quadrado, o retângulo, o trapézio, o círculo e o losango. Todas essas são figuras planas. Viu que são figuras planas? São aquelas que têm apenas duas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura. Que tal vermos agora um exemplo que faz parte aí da nossa cultura carioca? Vamos lá? Olha ele aí, o nosso queridinho, o campo de futebol. Repare que nós podemos perceber algumas figuras geométricas planas. Olha lá na grande área, só ali a gente consegue observar dois retângulos. Olha aí um círculo. Muito bem, esses são alguns exemplos de figuras planas. Agora que nós já entendemos o que são figuras planas e vimos também um exemplo bem legal, vamos ver o que são figuras não planas. Vamos lá? O que são superfícies ou figuras não planas? Também chamadas de sólidos geométricos, possuem três dimensões, ou seja, comprimento, largura e a altura. São apresentadas no espaço e são classificadas em corpos redondos, quando apresentam pelo menos uma face arredondada ou não plana, e poliedros, quando apresentam todas as faces planas. Ah, muito bem. Então, as figuras não planas, além do comprimento e da largura, têm também a altura. Isso quer dizer que nem todas as faces vão tocar a superfície ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pegar um poliedro e colocá-lo sobre a mesa, nem todas as suas faces vão tocar a superfície ao mesmo tempo, mas ele vai ficar estável, pois todas as suas faces são planas. Agora, se eu pegar um corpo arredondado e colocar sobre a mesa, além de nem todas as faces tocarem as superfícies ao mesmo tempo, ele vai ficar instável devido a algumas faces arredondadas que ele tem e com isso ele vai poder rolar. Agora vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor esse negócio aí de poliedros, corpos arredondados, figuras planas e não planas. Vem comigo. Eu tenho aqui um quadrado, certo? É uma figura plana, ou seja, ele tem comprimento e largura. Reparem, mas e agora? O que eu tenho? Ah, eu tenho um cubo. Além do comprimento e a largura, eu tenho a altura. Então, nem todas as faces vão tocar a superfície, certo? Porque eu tenho aqui a altura. Mas ele está estável, não está? Por quê? Todas as suas faces, elas são planas. Por isso que eu posso chamar esse cubo de um poliedro. Ok. Mas o que dizer sobre este cone? Bom, eu também tenho, nem todas as faces dele estão tocando aqui a superfície, ele tem altura, certo? Então também é uma figura não plana. Mas
assim ele está estável. Mas se eu colocar assim, o que pode acontecer? Ele pode rolar, certo? Isso quer dizer que ele é um não poliedro, ou então um corpo arredondado. Entendeu a diferença de figuras planas para não planas e de poliedros para corpos arredondados ou não poliedros? Eu acho que a gente pode explicar melhor. Vamos ver então mais informações? Vamos diferenciar, ver as características de cada sólido geométrico e assim a gente vai entender melhor. Vamos lá? Vamos começar então pelos corpos redondos, que são a esfera, o cilindro e o cone. O que é a esfera? A esfera é um sólido geométrico completamente redondo em toda a sua extensão. Olha aí o exemplo da bola. E o que é cilindro? O cilindro é um sólido geométrico formado por dois círculos que estão em planos distintos e paralelos. E o que é o cone? É um sólido geométrico que apresenta um círculo como base e é construído a partir da rotação de um triângulo. Eu trouxe aqui um exemplo de esfera, que é a bola de futebol, muito conhecida por todos nós. Reparem a sua forma de esfera. Algo também que está muito presente aí no nosso dia a dia é a latinha. Eu trouxe uma latinha de refrigerante para exemplificar melhor o cilindro. Nós temos exemplos de corpos redondos, ok? Sólidos geométricos, porque tem altura, tem 3 dimensões e também são classificados como corpos redondos. Bem, agora que você já sabe tudo sobre corpos redondos, vamos ver o que significa poliedros. O que são poliedros? Vamos lá? Olha aí, nós temos os prismas e as pirâmides. O prisma, ele possui duas faces iguais e faces laterais retangulares. Pode ter triângulos como base, quadrados e outras figuras como o pentágono. Já as pirâmides possuem apenas uma base e as faces laterais são triangulares. Pode ser de várias bases também, triangular, de base quadrada, pentagonal e etc. E para exemplificar os poliedros, eu trouxe aqui um objeto que está muito presente no nosso dia a dia, que é o pote de sorvete. Então, aqui ele representa um prisma com base um paralelogramo. Tenta falar aí em casa rápido, paralelogramo, é isso aí. É um polígono de 4 lados, ok? Então, repare que ele tem essa base aqui, retangular, e todas as superfícies são planas, ok? Ele não rola. O pote de sorvete, ele é muito útil, não é? Até quando acaba o sorvete, depois a gente consegue utilizar para armazenar outros alimentos ou objetos. Isso acontece na sua casa? Por exemplo, ele é ótimo para congelar feijão. Você tem esse hábito também? Enfim, temos também aqui um exemplo de pirâmide. Olha que gracinha. Poderíamos até colocar em casa. Você teria um desses na sua casa? Eu teria. Repare que a pirâmide, ela tem aqui uma base, tá? Nesse caso, ela é em formato de quadrado, então ela é uma base quadrangular. E aí, depois, a gente tem as faces de um triângulo, ok? Então, nós temos aqui sólidos geométricos, classificados como poliedros, pois as suas faces são planas. Temos o exemplo de um prisma e de uma pirâmide. Muito bem! Que tal agora observarmos alguns pontos turísticos e tentarmos identificar
Com que sólidos geométricos eles se parecem? Vamos lá? Você conhece esse ponto turístico? São as pirâmides do Egito. Qual seria o sólido geométrico? Tá fácil, não é? Que sólido é esse? Ah, uma pirâmide, muito bem. Vamos para o próximo. Que local é esse, pessoal? Ah, é o Pentágono, nos Estados Unidos. Ele é responsável por toda a defesa dos Estados Unidos. Agora, que sólido é esse? É um prisma. E esse prisma tem como base, ele tem um pentágono como base. Nós chamamos de base pentagonal. Mas reparem que ele tem comprimento, largura e altura. Você conhece esse ponto turístico? É a Torre de Pisa, fica lá na Itália. Que sólido é esse? É um cilindro. E agora esse, pessoal? Reparem que tem um globo aí, né? É um parque lá nos Estados Unidos, um parque temático. E aí, que sólido é esse? É uma esfera, muito bem. Muito bem. Que tal agora você observar comigo alguns sólidos geométricos que tem aqui no estúdio? Vamos começar? Aqui nós temos um globo terrestre, certo? Você saberia me dizer qual é o sólido que representa o globo? O que você acha? Tem esse formato aqui redondo, seria uma esfera. Muito bem. Ah, aqui na mesa. Que sólido é esse? Nós temos um cubo, certo? Muito bem. O que mais que a gente consegue ver? Ah, claro! O nosso copo d'água que nos ajuda aqui, né? A refrescar a garganta. A água é muito importante no nosso dia a dia. Mas a pergunta que não quer calar: que sólido é esse? Consegue observar? Que tem aqui o círculo, né, como base. E aqui a gente tem uma face arredondada, ou seja, um corpo redondo. O que ele significa? O que ele simboliza aqui? Um cilindro. Muito bem. Você conseguiu observar mais algum objeto aqui? Deixa eu ver um último. O que eu encontro? Ah, essa caixinha aqui, ó. O que ela parece para você? O que você acha? Eu posso dizer que ela é um prisma de base retangular. Observe, ok? Ela tem comprimento, largura e altura. Ela tem todas as faces planas, por isso eu digo que é um poliedro. E qual é o poliedro? Um prisma. Mas eu posso chamar ela também de paralelepípedo. Bom, a nossa aula já está chegando ao fim, mas antes eu tenho um desafio para você. Observe sua casa e escreva o nome dos 5 primeiros sólidos geométricos que você avistar nela. Ah, esse é fácil, mas não se esqueça de dizer também se vai ser um corpo redondo ou um poliedro. A nossa aula hoje termina por aqui. Não deixe de acompanhar toda a nossa programação. E eu vejo você na próxima videoaula. Até lá!